TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Graduados em Ciências Contábeis pela Univates superam médias nacional e estadual em exame. Dia 22 de junho acontece o Simpósio de Proteção Animal. Representante do Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, visita a Univates. E ainda falando em Portugal, conheça um pouco da cidade do Porto. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. Os anticoncepcionais IAS e Yasmin, muito utilizados por brasileiras, são apontados como a causa das mortes de pelo menos 23 mulheres canadenses que usavam as pílulas com frequência. Segundo a agência internacional France Press, a maioria morreu devido a coágulos no sangue, segundo documentos do Ministério da Saúde do Canadá. Médicos suspeitam que as pílulas do laboratório alemão Bayer foram as causadoras dessas mortes. Já há, inclusive, uma ação coletiva de centenas de mulheres que podem ter sofrido os efeitos negativos dos medicamentos. A Agência Europeia de Medicamentos também fez uma advertência similar em 2011. As pílulas IAS e Yasmin estão entre as mais vendidas em todo o mundo. E ontem a Univates recebeu a visita do presidente do Instituto Politécnico de Leiria. A intenção da passagem do representante da Universidade Portuguesa é estreitar cada vez mais os laços de intercâmbio. Visitantes de uma parceria consolidada. Desde 2002, a Univates tem um convênio com o Instituto Politécnico de Leiria de Portugal, relação considerada por ambas instituições uma das principais entre o leque de destinos do intercâmbio. Olha, evoluiu para já uma relação que eu diria que é uma relação de quase instituições irmãs. Instituições irmãs porque somos instituições com uma dimensão muito parecida, ou seja, temos ambos cerca de 12 mil estudantes, estamos em cidades e localizadas em cidades com dimensões também elas próprias semelhantes, não são grandes cidades, mas são cidades muito acolhedoras, e, portanto isto faz, e depois há uma identificação muito grande entre as pessoas de Leiria e as pessoas de Lajeado, ou se quiser entre as pessoas do IPL e as pessoas da Univates. Isto tem feito com que os projetos aconteçam, com que as realizações aconteçam, e hoje temos alunos da Univates em Leiria, temos alunos de Leiria na Univates, temos professores de ambas as instituições sempre em circulação, sempre a visitar a outra instituição, e portanto o balanço que eu faço desta parceria é um balanço extremamente positivo, e é um pouco nesse sentido que faço também esta visita, no sentido de dar maior foco e uma grande importância a esta parceria. Segundo o presidente do IPL, em funcionamento desde 1985, as instituições são parecidas em diversos quesitos, como número de alunos, 12 mil, número de graduações, que em Portugal são 44. Porém, desde a primeira visita dele à Univates em 2004, a evolução da instituição do Vale do Taquari em termos de infraestrutura é algo que o surpreendeu. Eu acho que os alunos, ou os estudantes, como nós dizemos, são claramente quem fica a ganhar com este tipo de parcerias, em particular com esta parceria e com a forma como ela funciona. Efetivamente, hoje a formação de um jovem, de um estudante, tem que ser uma formação que tem que ir para além da parte, se quiser, pedagógica, académica, tem que ser uma formação integral, tem que ser uma formação que permita abrir horizontes, ter outras perspectivas, ter outras vivências. E nada melhor para isso do que darmos a possibilidade aos nossos estudantes de visitarem outras culturas, outros povos, outras cidades, outras formas de trabalhar. É tudo isto, é depois de todo este conjunto que faz com que a formação dos nossos estudantes seja mais completa e, sobretudo, que eles saiam mais preparados para enfrentar os desafios que hoje são do mundo globalizado, em que tudo está interligado, tudo muda de uma forma permanente, de uma forma muito rápida. E penso que, ao estarmos a proporcionar estas oportunidades aos nossos estudantes, estamos a prepará-los melhores enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto profissionais para esse mundo em constante mudança. A Secretaria do Meio Ambiente de Lajeado promove o Fórum para a coleta seletiva na próxima quarta-feira, às 5 horas da tarde. A iniciativa será aberta à comunidade e visa a criação de um grupo que discutirá e levantará propostas sobre a coleta seletiva de lixo no município.
E a seguir, simpósio de proteção animal. A atividade acontece no dia 22 desse mês. Nós já voltamos. Lideranças do Vale se reuniram na manhã de hoje na sala de reuniões da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Lajeado para tratar sobre o cercamento eletrônico para os municípios atendidos pelo Concisa. Além de buscar recursos federais, a gestão lajadense propõe parceria com a CDL e a CIL para a aquisição das câmeras de vigilância. A proposta surgiu a partir de um projeto firmado pela Secretaria de Trânsito e Segurança Pública de Lajeado. Foi acordada a instalação de 400 câmeras na região. Atualmente, existem 7 aparelhos em Lajeado, que seriam substituídos por 12 câmeras mais modernas e com capacidade para girar em 360 graus. Edital firmado através do Pronaf solicita recursos para firmar a compra. Dia 22 de junho acontece o Simpósio de Proteção aos Animais Etapa Vale do Taquari. O evento é realizado pela PASFA de Lajeado e conta com o apoio da Univates. Um dos temas abordados no Simpósio de Proteção aos Animais é como captar recursos para destiná-los à causa animal. Conforme a bióloga Kátia Gonçalves, uma das organizadoras do evento, a proposta é reunir representantes de todos os municípios do Vale do Taquari. O que se quis foi levar ou trazer para o interior do estado essa discussão sobre da causa animal, sobre a proteção aos animais. Até então, o governo do estado estava centralizando isso em Porto Alegre, junto à SEDA, e agora então a ideia é justamente essa, percorrer o Rio Grande do Sul e divulgar isso e discutir isso dentro das suas micro-regiões, digamos assim. O Vale do Taquari é a primeira região que está recebendo, né? Então nós somos privilegiados nesse item. É um evento aberto e gratuito, né? Nós não estamos cobrando inscrições anteriores, né? Só que até agora, por exemplo, nós já temos 120 inscrições no site da Univates. Então eu acredito que vai vir pelo menos o dobro disso sem inscrição. Então vai ser um bom evento. As prefeituras, todas elas já confirmaram presença. Se não vier o prefeito e o secretário de Meio Ambiente, vai vir um representante. A Câmara de Vereadores dos municípios também está se mexendo para vir representantes. Então isso está sendo bem interessante, digamos assim. Porque o que acontece dentro da proteção animal, não adianta a gente ter só os apoiadores da causa, digamos assim. A gente precisa do poder público para sim daí fazer acontecer a mudança, digamos assim, na cultura do município. Um dos propósitos do seminário é compreender como está sendo trabalhado o tema proteção animal em todos os municípios da região. O primeiro ponto é saber como está o Vale do Taquari. A partir dali, sim, auxiliar as outras instituições, cada um dos municípios. No final da manhã, a gente montou um CD com uma série de legislações, como montar a sua ONG, como montar um mini canil, informações bem úteis para quem está pensando já em levar essa causa animal para o seu município, né? Então, a partir dali é isso que se quer, montar uma rede de informações que a gente consiga ajudar esses animais que estão por aí muitas vezes nas nossas ruas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Conforme previsto, a quantidade de nuvens aumentou nesta tarde e por isso nas próximas horas não se pode afastar a possibilidade de alguma chuva rápida e isolada, mas se ocorrer deve apresentar baixos volumes na região. As temperaturas nesta noite ficam um pouco mais baixas, causando sensação de frio. Amanhã, a nebulosidade continua sobre a região, mas no decorrer do dia o tempo melhora e devem ocorrer períodos de sol. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 12 e 18 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 10 e a máxima de 18 graus. Obrigado, Cássia. A seguir, conheça um pouco de Portugal. Mais especificamente sobre a cidade de Porto. Nós já voltamos.
proposta de refletir sobre questões relacionadas à alfabetização e ao letramento nas diferentes áreas do conhecimento, professores e estudantes de 40 universidades de 10 estados brasileiros participam até sábado, dia 15, na Univates, do 3º seminário do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. E ainda o primeiro simpósio nacional sobre docência na educação básica. O evento conta com mais de 550 participantes dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Tocantins, Goiás, Piauí, Paraíba, Ceará e Amazonas, ou seja, 10 estados. E o Porto é uma das cidades portuguesas situada no noroeste da Península Ibérica. A cidade do Porto é conhecida como a cidade invicta e como a capital do norte. Conheça um pouco mais sobre esta cidade na matéria de Marcos Ruschel. Ruas estreitas com ladeiras e curvas. Ao fundo, a cidade de Vila Nova de Gaia. Arcadas sombrias, casas típicas com fachadas revestidas de azulejos coloridos. Remetem a outros tempos. Arquitetura urbano-ribeirinha, rodeada de cafés e lojas, fazem desta uma das principais zonas turísticas da cidade do Porto, em Portugal. O Cais da Ribeira fica no centro histórico da cidade, na área conhecida como Baixa. Foi nesta região da Ribeira que começou o desenvolvimento da cidade pela utilização do Rio Douro como rota comercial de escoamento de produtos. Durante o século XIV, o porto teve grande expansão populacional ao longo da margem ribeirinha do Douro, refletindo a crescente importância das atividades comerciais e marítimas. Nessa época, o governo, então, viu a necessidade de proporcionar segurança à comunidade. Foi então construída a Muralha Fernandina, assim chamada porque, apesar da construção iniciar com o rei Dom Afonso IV, só foi concluída no reinado de Dom Fernando. Das 18 portas que a muralha possuía, restou apenas uma, conhecida como Postigo do Carvão. No Cais da Ribeira está um dos marcos do porto, a Ponte Luís I, com fotos em postais na internet e na maioria dos livros e revistas turísticas que mencionam a cidade. A construção desta ponte veio substituir a antiga Ponte Pêncil que existia no mesmo local. O projeto foi feito pelo engenheiro belga Théophile Sayric. A ponte de Dom Luís I foi construída entre os anos de 1881 e 1888. Ela faz a ligação entre a cidade do Porto, que fica na margem norte do Rio Douro, e a cidade de Vila Nova de Gaia, que fica na margem sul. A parte superior da ponte foi inaugurada em 1886 e a parte inferior em 1888. Toda a estrutura metálica da ponte pesa em torno de 3.045 toneladas. Atualmente, a linha D do metro do Porto circula pela parte superior e veículos somente circulam no tabuleiro inferior. Como curiosidade, na época, a obra custou 369 contos de réis. Considerando apenas taxa de câmbio e não a inflação, isso corresponderia a cerca de 400 mil reais. Conforme uma lenda popular, o empreendimento apenas é chamado de Ponte Luís I e não Dom Luís, pois o rei não estava presente na inauguração. Com isso, o povo assim chamara a ponte como vingança pela suposta falta de respeito. Na verdade, todos designam a ponte como Dom Luís, embora na placa sobre a entrada inferior não conste o Dom. Portanto, acontece o contrário, o povo dá essa consideração e não a tira. E agora as informações da instituição direto da Assessoria de Comunicação da Univates. Quem possui smartphones Android, como tablets e celulares, agora tem acesso facilitado para acompanhar a rádio da Univates, a 95.1 FM. Para fazer o download do aplicativo, o usuário deve acessar o Google Play e pesquisar por Univates. Além de escutar a rádio, o internauta também pode conferir o mapa e o Facebook da emissora, que apresenta informações sobre músicas e artistas, além de novidades na grade de programação.
Na semana passada, foi lançado também o aplicativo Univates App, que facilita o acesso dos estudantes às principais funcionalidades do universo Univates. E no dia 17 de outubro ocorre aqui na Univates o 12º Salão de Iniciação Científica e o 7º Salão de Extensão. Bolsistas e voluntários interessados em escrever trabalhos têm até o dia 27 de julho para fazer pelo site univates.br/pesquisa. Os bolsistas da Univates não pagam taxa de inscrição. O evento, aberto à comunidade, tem o intuito de divulgar e estimular a produção de trabalhos de cunho científico, cultural e tecnológico em todas as áreas do conhecimento. Mais informações pelo e-mail propex@univates.br. Um ótimo fim de semana e até terça. E a seguir, curso de Ciências Contábeis na Univates. Diplomados da instituição têm média de aprovação maior do que média estadual e nacional. A Prefeitura de Estrela confirmou a compra de uma área de 33 hectares em Novo Paraíso para a construção de casas populares, instalação de silos da Conab e implantação de um distrito industrial. O investimento é de R$1 milhão por parte da Prefeitura na área que está localizada entre a Rota do Sol e a BR-386. A Univates vai sediar a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O evento ocorre no dia 4 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no auditório do prédio 16 da instituição. A conferência, que tem como tema Por um Brasil Rural, com gente do jeito que a gente quer, discutirá assuntos como desenvolvimento da agricultura, sustentabilidade, reforma agrária e autonomia da juventude e das mulheres no meio rural. A média de diplomados da Univates aprovados no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade é mais uma vez maior que a média estadual e a nacional. A prova é realizada 2 vezes por ano. Conforme o coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Ari Kinzel, dos 24 estudantes que fizeram a prova, 16 foram aprovados, o que corresponde a uma média de 66% de aprovação. Já a média nacional ficou em 35% e a estadual em torno de 46%. Esse resultado não é uma surpresa para nós. Desde as primeiras edições do exame de suficiências, os nossos alunos sempre tiveram um desempenho superior a média nacional e a média do Rio Grande do Sul. Se destaca nessa edição aí que ficamos com 20% acima da média do Rio Grande do Sul. Nós atribuímos isso muito à qualidade dos nossos professores, à dedicação dos nossos alunos, à seriedade com que eles levam seus estudos à frente e também ao nosso currículo, que sempre é atualizado, ajustado, atendendo às novas normas de contabilidade conforme foram editadas nos últimos anos. A aprovação no exame de suficiência é requisito para a obtenção de registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade. A prova é realizada para as 2 categorias, bacharéis em Ciências Contábeis e para técnicos em Contabilidade. Nas últimas edições foi autorizado que alunos que ainda não tenham concluído o curso, mas que estejam na iminência de concluir, possam fazer essa prova. Como ela tem validade por 2 anos, muitos deles já fizeram a prova e aguardam a conclusão do curso e a partir daí apenas fazer o registro no conselho, porque já tem a aprovação no exame de suficiência. Apenas a gente recomenda que os alunos não façam se não estejam realmente com a maioria das disciplinas concluídas, porque nos últimos semestres já há uma ênfase para os conteúdos que fazem parte dessa prova. Temos algumas disciplinas específicas, as tópicos especiais em contabilidade, que abordam os temas que são tratados no exame de suficiência. Nós não costumamos fazer curso preparatório para isso. Nós confiamos, que a nossa formação básica durante o curso dá condições do aluno que queira e que se dedique aos seus estudos passar no exame de suficiência com uma certa tranquilidade. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite e lembramos que amanhã tem Jornal da Univates com Camila Dizo e as principais matérias da semana.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.